Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja debaixo da graça, proteção do nosso Senhor, esteja desfrutando do cuidado dele, né? Você e sua casa. Antes de qualquer coisa, quero dizer que é um prazer tê-los conosco aqui, mais uma vez neste culto, esse culto gravado, com o intuito também de celebrar e ministrar a ceia do Senhor. Então, antes de qualquer coisa, já peço para você, se você não está preparado para participar da ceia conosco, prepare os elementos que compõem a ceia do Senhor, o pão, o suco de uva, dá tempo, e venha cear conosco, né? Venha fazer parte deste momento em que nós temos usado como uma ferramenta de Deus para manter-nos unidos em comunhão e celebrando ao nosso Senhor, né? É um prazer ter cada um de vocês conosco, que Deus abençoe ricamente a sua vida e o seu lar, e vamos adorar juntos, vamos cultuar o nosso Deus, que é maravilhoso, que é bem presente nas nossas vidas. Vamos orar nesse instante? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais este dia, mais este momento em que o Senhor nos concede estarmos reunidos, Pai. Embora que virtualmente falando, mas é um jeito, Deus, um novo jeito que o Senhor nos concedeu em meio a um cenário tão difícil como nós estamos vivendo. E nós te louvamos por isso, Pai. Te louvamos por essas plataformas, por essas ferramentas. Que o Senhor continue nos dando sabedoria, discernimento, direção para explorar cada vez mais aquilo que temos em nossas mãos como um instrumento de adoração e de manifestação da Tua palavra. Fica conosco nesse instante, Pai, fica com este culto gravado, Deus, abençoa cada vida que está nos assistindo por agora, Pai, que o Senhor esteja inundando os seus lares com a sua presença, Deus, suprindo todas as necessidades, protegendo, guardando essas vidas. É assim, ó Deus, que nós clamamos, ó Deus, neste instante, Pai. Fica conosco neste culto, Pai. Que o Senhor seja exaltado e glorificado através de nossas vidas. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de passar para o louvor, eu queria só trazer uma palavrinha, né, a respeito das nossas ceias, né? Essa é a primeira ceia que só será celebrada no mês, virtualmente falando, né? Suspendemos a nossa ceia presencial por este tempo de pandemia. Houve um agravamento na circunstância do nosso país e, inclusive, aqui na nossa região também. Então, em virtude disso, mais uma medida protetiva, nós suspendemos essa ceia presencial e vamos ficar apenas no online por esses dias, meses que virão, né? Creio que será por breve, né? Todos nós não vemos a hora de realmente tudo isso voltar ao normal, né? Eu creio que, se Deus permitir, esse tempo está chegando e logo poderemos estar presencialmente, todos juntos, louvando e adorando o nome do nosso Deus. Amém? Vamos louvar e adorar o nome do nosso Deus? Gentilmente me atrai.
atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado com seu amor. Esse dar irá, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado com seu amor. Me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado com seu amor. Impressionante é seu me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado com seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado com seu amor. Seu amor. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. Eu vou ler com vocês do verso 13 até o 16. Nesse mesmo dia, 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios. E iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles, olha esse detalhe, mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, queremos neste instante te clamar e te suplicar.
E essa tua palavra, por hora lida, e mais outros trechos dessa palavra que será citados e lidos, Pai, que o Senhor venha trazer vida através dela aos nossos corações, ó Deus. Que nesse dia, Pai, neste momento, que essa palavra venha transformar o nosso interior, curando as nossas enfermidades espirituais, Pai. Curando, ó Deus, a nossa cegueira espiritual, muitas vezes, como assim o carregamos. Toma a nossa vida no teu altar, Pai. Limpa, purifica, cura, né? Transforma a nossa visão, ó Deus, para que venhamos a enxergar cada vez mais e mais a tua presença junto conosco. É assim que nós oramos, é assim que eu oro por cada um que estará nos assistindo, estará acompanhando essa reflexão. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Alguns dias atrás, né, uns 15 dias mais ou menos, começamos a nossa reflexão nesse texto. E o título que sugerimos para a primeira parte dessa mensagem seria Alinhando a Visão. Esse foi o tema que nós começamos a pensar da última vez que nos encontramos por este canal. Nesse texto, nós nos deparamos que o problema central dos personagens envolvidos nesse relato, né, os discípulos de Emaús, foi a falta de percepção, de enxergar Cristo ao lado deles. Os dois discípulos que são citados, eles caminharam com Jesus, ouviram Jesus por horas, e eles não foram capazes de perceber que aquele sobre quem eles conversavam, quem eles falavam, estava exatamente do lado deles. Presencialmente, na vida deles, caminhando com eles, se manifestando e se revelando de uma forma muito especial. É curioso como eles estavam cegos para perceber isso. É por isso que o texto ele fala que os olhos deles estavam estavam como que fechados, de modo que não reconheceram. Há esses exatamente 15 dias atrás, quando começamos essa reflexão, naquele momento, nós tratamos, naquele primeiro momento, tratamos dos motivos que impediam alguém de ver a Deus em cenários como este que nós estamos vivendo. Cenário de pandemia, de contexto negativo, pessimista. Nós tratamos naquela mensagem o quanto é crucial compreendermos que Ele, Deus, fala e se manifesta constantemente conosco, principalmente em tempos como esse, de negativismo, pessimismo puro. Nesses momentos, Deus está falando, Deus está se manifestando, Ele está no controle de todo o contexto, seja ele qual for. Infelizmente, por conta das influências externas, exatamente das preocupações, do contexto ruim, muitos podem não estar vendo Deus pelos mesmos fatores que nós pensamos na última mensagem. Se você não se lembra daquilo que falamos, eu vou citar apenas aquilo que relatamos como os motivos. Nós citamos o ativismo, ansiedade e religiosidade. Esses são três, pelo menos um dos motivos, né, que nós poderíamos contextualizar e retratar aquilo que impede, muitas vezes, de nós enxergarmos Deus diante da nossa realidade, diante de nossa vida, ainda mais em momentos como esse que nós estamos vivendo. Hoje eu quero tratar com vocês, não sobre os motivos mais,
Eu quero tratar a respeito de riscos que corremos ao não enxergarmos Deus ao nosso redor. Hoje eu quero olhar para o texto, para o contexto e a história que é narrada desses dois discípulos, ver o que aconteceu com eles ao eles não enxergarem o óbvio, ao eles não serem capazes de perceber Jesus ao lado deles. E com isso eu quero atestar sobre o quanto perdemos ao não ver Jesus, a não sentir Deus em momentos como esses. Nós somos muito prejudicados, meus queridos. Nós somos muito prejudicados. Nós precisamos avaliar esses riscos. Nós precisamos pensar sobre eles para, de alguma forma, em tempos como o de hoje, nós não permitirmos que motivos e obstáculos venham interferir nessa percepção. Porque em tempos difíceis como os de hoje, em tempos qualquer difíceis que venhamos enfrentar, nós somos moldados a enxergar Deus de uma forma que não víamos antes. É assim que Ele nos desafia. Vamos então eliminar os riscos. O primeiro risco que gostaria de tratar, o risco que corremos ao não conseguir enxergar Deus, é o risco de nos envolvermos em discursos incoerentes, fora da perspectiva correta. Exatamente isso. Está fora da perspectiva correta. Certamente vocês já ouviram falar sobre a história de Jó. Se você nunca leu, desafio você a ler, por um tempo o livro de Jó, avaliando toda a história, todo o contexto que Jó passou. Mas se você leu, certamente você deve ter ficado impressionado, como eu fiquei, com a conversa que é desenrolada em meio àquela história. Uma conversa entre Jó e os seus amigos, os amigos que tentavam, de alguma forma, apresentar motivos e apresentar razões do porquê aquilo estava ocorrendo com Jó. Da mesma forma que ocorreu no contexto de Jó, porque olhando para esse contexto, eles falando de coisas que eles não conheciam e não sabiam, eu entendo que ocorre nesse texto que acabamos de ler. Da mesma forma que ocorre na conversa de Jó com seus amigos uma distorção, muitas vezes, da realidade, da perspectiva correta, daquilo que Deus está fazendo em meio ao momento que Jó estava atravessando e da presença de Deus com Jó, nós vemos essa distorção ocorrendo. E essa distorção ocorreu, nesse caso especificamente, dos discípulos de Emaús, porque eles não tinham a noção da verdade. Porque eles faziam uma conjectura, e a conjectura que eles queriam e pensavam ser a verdade. No verso 14, nós vemos que eles iam pelo caminho conversando, os dois, comentando sobre tudo o que havia acontecido, sobre a sua perspectiva. E nesse momento de conversa, de diálogo entre os dois, Jesus aparece, chega junto deles e começa a acompanhá-los. E no verso 17 nós vemos Jesus perguntando a esses dois sobre o que é que eles falavam. No verso 18 a 21 nós vemos esse relato, exatamente esse relato da distorção que eles estavam presenciando. Diz o seguinte o texto: então Jesus perguntou aos discípulos do que estás falando pelo caminho, e eles então pararam tristes.
E um deles, chamado Cleopas, respondeu: és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? E Jesus perguntou: quais? E eles responderam: as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E olha só esse detalhe. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Quando Jesus havia dito a eles que ele iria trazer redenção naquele tempo, naquele momento, ao povo de Israel, né, dessa forma, onde ele iria ser um governante, um rei, né, que iria libertar o povo de Israel do seu contexto geográfico. Jesus não havia dito isso no seu ministério a eles. Pelo contrário, por várias vezes Jesus alertou e ensinou sobre o reino dele, que não era deste mundo. Mas essa era a compreensão que eles tinham. E eles tinham a compreensão de que aquilo tudo que Jesus havia falado, prometido, aquilo tudo que simbolizava a existência de Cristo, havia sido interrompida pela morte de Jesus, pela crucificação e o sepultamento de Jesus. Eles obtinham uma compreensão incorreta a respeito de Jesus. Havia uma falta profunda de conhecimento acerca da verdade. Essa conversa entre os dois, nesse caminho, era uma conversa sobre algo que eles não sabiam da verdade. Quantas vezes, por nós não enxergarmos Jesus, nós não fazemos o mesmo. Manifestamos incoerências ou uma compreensão incompleta dos fatos, perdida, totalmente perdida. Achamos que algo é uma verdade e este algo de verdade não tem nada. Quando nós não somos capazes de enxergar Jesus, de se permitir conhecer Jesus sob o seu próprio prisma, ocorre o risco de atropelarmos a verdade e falarmos de coisas que nós não conhecemos, que nem os 2 discípulos, que diziam que Jesus havia morrido, estava sepultado, havia acabado toda a esperança deles. Ironicamente, os 2 eram discípulos. Eles não poderiam estar cegos espiritualmente a respeito disso. Mas isso ocorreu. E nós precisamos considerar esse risco para não permitir que a cegueira nos leve para distante de Jesus. Que a cegueira venha nos levar, né, para não permitir que a cegueira venha nos levar exatamente falar coisas e pensamentos que não condiz com a verdade. Nós precisamos romper os obstáculos, tentar deixar Deus cuidar da nossa visão, para que esse risco não seja uma realidade na nossa existência. O segundo risco que eu gostaria de pensar e tratar, que nós corremos ao não perceber Deus, ao desfrutarmos da presença de Jesus conosco, além de nós não enxergarmos a verdade e sermos enganados por ela, pela mentira, pela circunstância, o outro risco que corremos é o de ficar e estar tristes quando se tem oportunidade para ficar exatamente alegre. No versículo 17, já lemos agora há pouco,
Fala que quando Jesus perguntou a eles o que é que eles conversavam por este caminho, por essa caminhada, né, que eles estavam fazendo, esses discípulos, eles pararam, interromperam a caminhada, interromperam a conversa, expressando a tristeza. Aí no versículo 17, eles então pararam tristes ao ser questionado por Jesus. Vemos que os discípulos estavam tristes, profundamente tristes. E a tristeza era pela falta que Jesus iria fazer. Era pela mentira de achar que havia tudo acabado, que não havia promessa a se cumprir com a presença de Jesus. Esse era o motivo da tristeza deles. Eles achavam que não tinham mais capacidade de ter Jesus ao seu lado. Mas olha que engraçado. Diante da tristeza deles, o que estava ocorrendo? Jesus estava ao lado deles. Então, constatando essa presença de Jesus, constatando que ele havia ressuscitado e se fazer presente com eles, era motivo para eles estarem tristes? Queridos, quando nós não enxergamos Deus nos dilemas da vida, e em momentos difíceis, como por agora nós estamos vivendo, nós somos convidados a pensar que tudo está acabado. E quando assim cedemos à mentira, não acreditando na verdade que ele se faz presente, que ele tem promessas a se cumprir, perdemos a oportunidade. Perdemos a oportunidade de ficarmos alegres com a verdade. E Jesus, ele se faz presente no meio de nós. Ele ainda anda a realizar milagres ao nosso redor. Nós precisamos desfrutar disso. Nós precisamos enxergar exatamente isso ocorrendo. Ele está conosco. E por isso nós temos motivos, sim, para ficarmos muito alegres, independente das circunstâncias, independente dos contextos. Nós temos motivos para estarmos felizes, alegres no Senhor. Exatamente como diz o Salmo 123, sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Nós temos motivos de alegria. Não creiam nas mentiras. Se libertem das mentiras que você carrega, que você tem ouvido. Deus se faz presente. Deus está cumprindo os seus planos, os seus propósitos. Deus tem promessas para cada um de nós. Comece a enxergar Jesus ao seu lado. Não permita que a sua cegueira possa te levar por esses riscos. O terceiro risco que nós corremos ao não enxergar Deus na nossa realidade, em nossos dias, como esse que nós estamos vivendo, eu chamo de perca da fé. Exatamente esse. Nossa fé vai sumindo, vai esvaecendo, e com ela nós vamos perdendo a esperança. Quando você não se abre para ver Deus e sentir Deus diante da sua realidade, diante do seu contexto, seja ele qual for, pois eu entendo que ele está a se comunicar conosco constantemente, ele está sempre a se manifestar conosco, ele não nos deixa desamparados, sem resposta, sem visão, sem direção. Ele está a se comunicar conosco. Então, quando nós não entendemos isso, nós não enxergamos essa manifestação dele, nós corremos o risco de perder a fé,
e de não ver as manifestações claras que ele tem a nos dar. Mesmo que ele venha desenhar para que venhamos a perceber, mesmo que ele venha colocar em outdoor, né, com letreiro grande, nós não enxergamos a sua manifestação. Nossa fé, ela começa a ser atacada, fragilizada. Quando não se permite enxergar Deus, pode vir manifestações claras de algo, e essas manifestações claras, precisas, não vai adiantar para você. Você continuará não enxergando, não acreditando na verdade que o Senhor tem para a sua vida. Porque exatamente essa falta de percepção endurece o coração, exatamente como ocorreu no texto que nós lemos aqui, nesse contexto. No verso 22 a 24, nós vemos o seguinte: também é verdade, olha só, após os discípulos falarem para Jesus o que estavam vivendo, aquilo que eles estavam percebendo a respeito de Jesus, eles esperavam que haveria a redenção de Israel, que já fazia 3 dias que Jesus havia morrido. No verso 22, nós vemos a seguinte manifestação, o relato daquilo que eles estavam experimentando. Também é verdade que algumas mulheres de nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele, e não achando o corpo, voltaram afirmando ter tido uma visão de anjos, que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não o viram. Olha só. Deus havia se manifestado, Jesus havia se manifestado, né, cumprindo a sua promessa, que ele ressuscitaria. E veio mensageiros, veio pessoas que vivenciaram aquilo, mas o coração desses dois discípulos, pela falta de percepção, eles estavam endurecidos, e mesmo com essa manifestação clara, mesmo coisas acontecendo para anunciar, olha, o meu ministério continua, né, já ressuscitei, estou, né, cumprindo a promessa, mesmo com isso, eles ainda estavam a comentar e lamentar a verdade, não a verdade, mas a mentira que eles acreditavam. Estavam com o coração tão duro, que mesmo vindo uma mensagem tão clara, Deus usando meios para se manifestar a ele, de forma clara, cumprindo os seus propósitos, eles não conseguiam enxergar. Eles não conseguiam enxergar a verdade das manifestações de Deus e de Jesus. Jesus se revelou, se manifestou a outros. Outros manifestaram o que viram, mas os dois estavam tão presos, tão enraizados na sua cegueira, que o que aconteceu foi, eles não acreditaram nas manifestações relatadas. Quantas vezes nós não fazemos os mesmos que esses dois discípulos? Endurecemos o nosso coração de tal forma, deixamos o nosso coração endurecido, que quando há manifestações claras, nós não acreditamos e ficamos exatamente assim, e nem eles, sem enxergar a presença de Jesus. Jesus anda por horas com eles, o coração até arde ao ouvir a fala de Jesus, porque mais adiante você vai ver, né, ele citando isso, nosso coração ardeu quando nós estávamos com ele, mas mesmo assim, eles não foram capazes, nós não somos capazes, diante de estarmos endurecidos,
de enxergar que aquilo que foi falado por meio de Jesus, por meio, né, das manifestações de Deus, aquilo é uma verdade. Queridos, nós não podemos deixar o nosso coração endurecer. Permita-se a estar sensível para enxergar Deus aonde você está agora. Seja na realidade que você estiver vivendo, seja no contexto que você venha a enfrentar, permita-se enxergar Deus, porque Ele se faz presente. Ele se faz presente. Não permita o coração seu ficar endurecido. Não permita perder a esperança. Não permita desfrutar exatamente da presença de Jesus ao seu lado, quando Ele se faz presente. E como Ele se faz presente. Por fim, o último risco que corremos ao não enxergar a presença de Deus em nossos dias tem a ver com a adoração. Esta cegueira espiritual, o fato de nós não enxergarmos, não conseguimos visualizar Deus diante dos nossos dilemas, ela nos impede de aproveitar a presença do Senhor e entrarmos no estágio de contemplação, de contemplá-lo, de curtir a sua presença. Os discípulos desse texto, eles perderam um bom tempo quanto a isso. Jesus estava ali ao lado deles, conversando com eles, apresentando para ele a verdade, tentando desconstruir aquilo que eles acreditavam. E nessa presença de Jesus, nesses ritos que até Jesus participou com eles, eles não conseguiram contemplar Jesus por esse breve tempo pós-ressurreição, como eles poderiam ter desfrutado. Como o texto disse e nós lemos, eles estavam tristes. Eles estavam tristes pela falta de Jesus. E não conseguiram curtir a presença de Jesus, o desenrolar da sua manifestação. Somente quando Jesus estava para ir embora, já no finalzinho, é que eles se deram conta daquilo que eles perderam. Queridos, eles perderam e nós também perdemos quando permitimos essa insensibilidade existir. Eles perderam e nós permitimos a oportunidade de aproveitar Jesus. Olha só o lamento que eles presenciaram ao final. Estando Jesus à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo, distribuía. Então os olhos deles foram abertos. Naquele momento foi aberto. E o reconheceram. E Jesus desapareceu diante deles. E disseram uns aos outros, acaso nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? Eles lamentaram o fato de ter estado com Jesus por um tempo e só vieram se dar conta de que era Jesus quando ele desapareceu. Eles perderam a oportunidade de contemplar aquele que provavelmente eles queriam contemplar. Queridos, nós não podemos perder tempo. Não podemos perder as oportunidades claras que o Senhor está nos dando de ver Ele em nosso tempo, em nosso contexto. Não tem coisa pior do que pensar que se poderia ter feito algo diferente. O arrependimento
por perca de oportunidades, ele é muito cruel. O tempo é uma das coisas que nós não podemos voltar. E nós não podemos recomeçar. Os seus olhos jamais podem se fechar para a verdade, para desfrutar da poderosa presença com Deus nesta sua realidade. Não perca essa oportunidade. Permita-se a deixar exatamente as travas, os obstáculos que existem, as escamas. Permita-se a enxergar o Senhor exatamente ao seu lado. Para contemplá-lo, para adorá-lo nessa realidade. É hoje que é o tempo, não é o amanhã. Aproveite-o agora. Permita-se no hoje exatamente a ser curado e transformado pelo Senhor diante da sua cegueira. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e que nenhum desses riscos que citamos e falamos aqui possa se tornar uma realidade de riscos na tua vida por você não estar enxergando Deus no seu tempo. Que Deus assim nos abençoe. Antes de orarmos, eu quero lembrar que nós vamos ter a celebração do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que a ceia do Senhor deve ser feita com reflexão, com uma reverência, com um aproximar-se da sua presença, reconhecendo até mesmo aquilo que nos impede de estar presente diante dele. O apóstolo Paulo diz que quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor de maneira indigna, sem refletir, sem pensar, esse é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então, aí onde você está, eu convido você a refletir em Deus, aquilo que Ele quer manifestar ao seu coração. E aquilo que Ele quiser tocar, deixa Ele tocar. Aquilo que Ele quiser que você confesse no altar dEle como pecado, confesse. Se torne apto para este momento de adoração. Converse você e o Senhor aí onde você está nesse instante. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por este momento, Pai. Obrigado por essa preciosidade de poder usar dessas plataformas para nos aproximarmos uns dos outros, para estarmos em comunhão como tua igreja, para estarmos também, ó Deus, neste ato, neste ritual de celebração da ceia do Senhor, Pai. Obrigado, ó Deus, por essa ferramenta. Eu quero te pedir de modo muito especial nesse instante, Pai, que o Senhor possa ouvir cada oração que está sendo feita, Pai, dos seus, das suas ovelhas, ó, que estão abrindo seus corações diante do Senhor, estão refletindo a sua vida através do Espírito do Senhor que traz à memória aquilo que precisa ser confessado. Pai, que o Senhor possa estar tocando em cada um deles, ó Deus. Porque a tua palavra diz que se confessarmos nossos pecados, você é fiel e justo para nos purificar. Então purifica o teu povo, Deus. Torna apto para este memorial, Pai. Vem nos abençoar, ó Deus, com a tua ceia, Pai. Vem abençoar a presença de cada um daqueles que estão firmados no compromisso de seguir ao Senhor Jesus. Toma essa vida no teu altar, Pai. Toma este momento no teu altar. É assim que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: pois recebi do Senhor que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Em memória do Senhor, possamos estar comendo do pão nesse instante.
Da mesma forma, depois de comer o pão, Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim, porque todas as vezes que comeres deste pão e beberes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Comemos do cálice do Senhor, lembrando exatamente do sacrifício que Jesus fez por nós. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Deus, por este momento que o Senhor nos concedeu, Pai. Obrigado, Deus, pela ceia do Senhor, Pai. Obrigado pela tua presença constante ao nosso redor. Que sejamos, ó Deus, cada vez mais alegres. Que sejamos cada vez mais confiados na tua verdade, Pai. Desfrutando, ó Deus, da tua presença, aprendendo com o Senhor, vivendo sobre o teu prisma, vivendo, Deus, sobre a tua realidade. Faz as tuas verdades serem firmes e fortes na vida do teu povo, Pai. Toma, Pai, este momento contigo, Deus. Abençoa-nos completamente. Dai-nos uma esperança, enche-nos da tua esperança, uma esperança viva, forte, ó Deus, em cada coração, Pai. Toma este momento contigo, Deus. Toma este momento, ó Deus, de comunhão contigo, Deus. Nossa comunhão contigo. E continua agindo, ó Deus, para o teu louvor. Queremos cada vez mais adorar o Senhor em espírito e em verdade. É esse o nosso compromisso. Nós não queremos perder tempo, ó Deus, na adoração ao Senhor. Queremos estar adorando constantemente ao Senhor. Fica conosco. Fica com o teu povo. Espalhado pela face da terra. É assim que nós oramos. Em nome do Senhor Jesus. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o seu santo e precioso Espírito esteja sobre cada um de nós e todo o seu povo, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Que Deus assim nos abençoe, irmãos. Deus nos abençoe. Possamos cada vez mais viver para o seu louvor. E antes de nós encerrarmos este momento, peço, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa mensagem com seus amigos, vizinhos, familiares. Faça essa palavra chegar mais longe, aonde Deus quiser assim o levar. Compartilhe esse texto, esse nosso culto gravado com os seus. Dê o seu joinha, dê o seu like aí. Ajude também as plataformas a estarem promovendo ainda mais a exibição dessa mensagem, deste culto, para que Deus possa ser levado a corações que nós nem imaginemos, nem somos capazes de imaginar que poderiam receber essa mensagem do Senhor Jesus. Deus assim o abençoe, uma ótima semana a todos e até breve. Deus nos abençoe.